Gravando, né? Uhum. Então, oficialmente, bom dia a todos e a todas. É uma alegria imensa estarmos aqui na reunião do Compass, que é toda quarta, fazíamos presencialmente, e agora estamos fazendo virtual, né? E nessa de fazer virtual, estamos reconectando com amigos do Brasil inteiro, né? Que estão chegando aqui na nossa reunião do Compass. É inédito isso, né? Carla, Neuza e Silvia, enfim. É uma alegria imensa, né? Ter o Paulo aqui hoje para falar para e a gente, então, tem feito a seguinte metodologia. O nosso convidado fala uns 40 minutos, depois a gente passa o microfone para cada um dizer o nome, de que cidade que é, ou de que trabalho que é, e fazer um comentário ou uma pergunta. Aí, se fizer pergunta, Paulo, você vai anotando, né? E no final, que todos fizerem uma fala, é um círculo de diálogo virtual, mais ou menos. Ok, Depois terem uma fala e você retoma, responde as perguntas e faz o fecho, que o nosso horário, vamos dizer assim, é das 9 às 10h30, né? E nesse período, sim. às 19, a gente tem chegado a 25 pessoas, dá para a gente fazer isso. Então, da sua apresentação, eu vou depois querer que você mesmo se apresente, mas o Paulo foi o nosso primeiro professor, facilitador aqui, né, que veio dar o curso. Eu fiz o curso com ele, então eu sempre chamo ele de mestre, né? Ele que me deu lá os caminhos e depois a gente foi multiplicando aqui, enfim, os ciclos, tudo isso. Então é uma alegria. Depois ele voltou aqui, fez um workshop com a gente de um dia inteiro. Fora isso, ele é um bravador, porque ele foi no Brasil inteiro, em todas as unidades da federação, quando o Tribunal de Justiça solicitou, né? E formou grupos de juízes, advogados, pessoas, Brasil inteiro afora. E agora está desbravando as fronteiras internacionais, tem vários relacionamentos internacionais, né? Então, mas eu quero que ele se apresente melhor, mas ele é fantástico e eu passo, então, a palavra já ao Paulo. Só um pouquinho. Antes de passar a palavra, no chat, eu gostaria que cada um pusesse o nome, a cidade que é, o e-mail e um telefone, se quiser, porque eu tenho colocado no YouTube, embaixo, quem participou e os contatos, que é uma forma da gente fazer as nossas conexões depois. Aquela pessoa participou, vai lá, pega o contato e se comunica. Paulo, seja bem-vindo. Vamos lá. Bom, Luiz, obrigado. Novamente, perdão pela demora aqui, que infelizmente não conseguia conectar, ligar meu computador. Então, eu já começo agradecendo a paciência de vocês, que é um dos grandes atributos da gente, né, que está trabalhando nessa área, né, Luiz? Você sabe que é muito difícil os avanços na área dessa cultura de paz, desse trabalho que a gente faz, a gente enfrenta muitas resistências, né? Então a gente vai desenvolvendo essa essa paciência, esse, enfim, essa capacidade de suportar, mas não apenas suportar, mas de aprender com as dificuldades e seguir adiante. Eu tenho dito assim que a gente tem que aprender a lidar nesse mundo virtual que a gente cada vez mais está hoje, com a questão da tecnologia. E eu aprendi hoje que não basta querer entrar meia hora antes, eu vou ter que entrar uma hora antes no ligar o computador. A primeira coisa que eu faço é acordar e tal, e aí normalmente eu vou tomar um café e já ligo o computador, agora eu vou vir direto, deixar ligado. Daqui uns dias o computador vai ficar ligado dia e noite, né? Não vai desligar mais. É mais ou menos isso. Mas, enfim, estou muito feliz de estar aqui, né, com vocês. E essas novas estratégias de encontro, essas novas estratégias de diálogo, né, que a gente tem descoberto, são muito poderosas, né? Você acabou de dizer ali que a gente pode, assim, encontrar pessoas do mundo todo, não só do país todo. Eu tenho feito encontros online com pessoas do Japão, da África, da Austrália, enfim, realmente do mundo todo, o que não seria possível se não fosse assim. Inclusive, Luiz, só fazendo essa abertura,
eu realmente acredito que aqueles eventos como a gente fazia antigamente, eles não vão voltar a existir, ou vão ser a total exceção. Aquele encontro presencial, aqueles congressos, seminários, etc., onde você reúne um monte de gente, ele vai... A pergunta que a gente se faz agora, já se faz por quê? Para quê? Que sentido tem você atravessar o país para dar cursos, para dar palestras, se você pode fazer o que a gente está fazendo aqui, com muita qualidade? Então, isso vai nos proporcionar muito alcance, muita aprendizagem. Bom, o tema que você me convidou para falar é sobre essa cultura de paz, né, esse diálogo transformativo nas escolas, correto? Muito bem. Eu quero conectar isso não só, entre aspas, somente o diálogo, mas falar também do diálogo através dessas tecnologias, porque esse é a grande questão do momento, né? Como é que as escolas, especialmente, vão lidar, ou já estão lidando, né? E vão ter que aprender a lidar melhor ainda, com a dificuldade imposta pelo isolamento, pelo distanciamento social, e como aprimorar, como usar esse... Todos aqui sabem, né? Isso já é até um chavão, de que nas culturas orientais, geralmente as mesmas palavras que significam crise, também são usadas para dar o significado de oportunidade. Isso já é um chavão, a gente já sabe disso há muito tempo, mas isso é realmente uma questão importante. Quem trabalha com transformação de conflitos sabe que cada conflito em particular, ele tem um grande potencial transformador dos sujeitos e um grande potencial transformador da própria comunidade. E é por isso, justamente, que eu vou chamar o que eu faço de diálogos transformativos. Porque o meu objetivo com esse diálogo é justamente aproveitar todo o potencial desse evento, desses atos que são disruptivos, que são negativos, para produzir alguma coisa positiva. É a velha fazer do limão uma limonada. E a mesma coisa, as escolas começam a aprender a fazer uma limonada com a questão do distanciamento social. Na segunda-feira, eu falei para mais ou menos 200 pessoas das escolas estaduais aqui do Rio Grande do Sul, de uma região, e eles me pediram até amanhã, eu vou fazer a mesma fala, essa de segunda foi com diretores, eu vou falar com os professores, em que justamente a dificuldade era essa, a dificuldade é essa, o que a gente faz agora? O que a gente faz que os alunos não estão aqui? O que a gente faz com o Enem, que vai estar chegando aí, e os alunos enfrentam grandes dificuldades, né? Há uma discrepância muito grande na possibilidade de cada um de se manter estudando nesse momento, etc. E a minha fala com eles foi basicamente isso que eu quero falar hoje com vocês aqui. Ok, esses são os problemas. E esses a gente não tem muito o que fazer. O problema está posto. É o problema do distanciamento, o problema do isolamento social, o problema do próprio vírus. Isso a gente não tem muito o que fazer. Né? Não nós, cidadãos, entre aspas, comuns, a gente está aguardando... e esse é um problema maior para nós no Brasil, que nossos líderes também não se acertam, né? Mas, enfim, isso não está muito nas nossas mãos. Mas o que está nas nossas mãos é reagir a isso. E esse reagir a isso, Luiz e pessoal, é o que a gente tem feito através desses diálogos transformativos. De onde vem isso? Né? Eu vou me apresentar muito brevemente dizendo de onde vem essa ideia desses diálogos. O Luiz me conhece na época em que eu trabalhava basicamente ministrando cursos para a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a AJURES, e naquele curso específico, o primeiro deles, eu trabalhava ensinando os círculos de construção de paz, os Peacemaking Circles do Canadá, que acabaram se tornando, ao longo desses anos, o método mais utilizado, né, esses círculos de paz, hoje é o método mais utilizado no Brasil para fazer justiça restaurativa.
E essa justiça restaurativa não é uma justiça enquanto função, enquanto instituição, ou seja, não é só do fórum, do juiz, do promotor, mas é uma justiça enquanto valor. Então, ela é aplicada em todos os espaços, na comunidade, nas escolas, e empresas e etc. Desde aquela época, Luiz, eu venho mudando e aprimorando, eu desenvolvendo muito o meu olhar, porque conhecendo o Brasil, conhecendo o mundo, conhecendo outras estratégias, conhecendo muitas pessoas que eu fui conhecendo, a minha compreensão de tudo isso foi evoluindo muito. E eu estou terminando, era para estar pronto o meu livro, que vai chamar Diálogos Transformativos, que é justamente juntando todas essas ideias. Então, o que são os diálogos transformativos? É um resultado do meu trabalho de 30 anos já como psicólogo, de 10 anos como facilitador de processos em crimes como violência doméstica, abuso sexual, homicídio, crianças e adolescentes em acolhimento institucional, adolescentes em conflito com a lei, mas também em escolas, universidades, centros educativos, institutos federais. Eu tenho ministrado cursos, feito trabalhos em muitas áreas. Escolas particulares que me procuram para conflitos específicos, enfim. Não só ensinar a fazer esses diálogos, esses círculos, que eu vou chamar hoje de círculos transformativos, mas também fazer intervenções diretas. É um pouco comum, assim, para nós também, as escolas particulares que enfrentam problemas e tem uma estrutura diferente das escolas públicas, né? Então, eles nos contratam diretamente para resolver questões muito que estão afetando muito a comunidade escolar. Então, esses diálogos transformativos são resultado de tudo isso. Tá? E dentro dessa ideia de diálogos transformativos, eu queria compartilhar com vocês o que é mais importante para nós. Primeiro, a primeira ideia fundamental: cada um de nós, cada ser humano, ele é o maior especialista na própria vida. Ninguém, seja um médico, um físico, um psicólogo, quem seja, ninguém sabe mais da tua própria vida do que você mesmo. Afinal de contas, especialmente nós aqui, eu já estou com 51 anos, a gente tem uma história vivendo nesse corpo, nessa mente, com as minhas relações. Então, é óbvio que se eu preciso de uma coisa muito específica, se eu tenho um acidente eu vou precisar de uma cirurgia na minha mão, é óbvio que eu vou procurar um grande especialista nisso. Mas esse sujeito vai me fazer uma série de perguntas, uma anamnese, para saber quem sou eu. E quem vai dizer a ele quem sou eu? Sou eu. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu passei. Eu sei para o que é que eu usava essa mão antes e para o que eu preciso usar ela depois. Enfim. Então, o maior especialista na minha própria vida sou eu mesmo, cada um de nós. Então, as respostas têm que ser encontradas comigo, por mim. Então, a primeira questão que a gente vai trabalhar, isso muda o eixo da aprendizagem, falando especificamente da escola. As escolas estão se obrigando e vão precisar se obrigar ainda mais a trabalhar com a eutagogia. E não apenas, eu digo apenas entre aspas, com a pedagogia. Na pedagogia, sendo simplista, alguém ensina alguém. Alguém é detentor da sabedoria, do conhecimento, e vai passar essa sabedoria, esse conhecimento para outro sujeito. No processo de eutagogia, todos nós temos esse conhecimento e a gente vai compartilhar isso. Mas especialmente, e essa é a grande realidade do momento, é que o sujeito é o próprio gestor do seu processo de aprendizagem. Quando você passa uma videoaula, um ensino à distância, você passa tarefas para o sujeito fazer na sua própria casa, e isso sempre houve, essas tarefas de casa, quem é que vai realmente determinar que horas ele vai fazer isso, quanto tempo ele vai dedicar a isso, e etc. É o próprio sujeito. Então, esse conceito de eutagogia, ele sempre existiu, só que ele nunca foi muito valorizado, vamos dizer assim. O que sempre foi valorizado é o processo pedagógico que se dá em sala de aula. E esse processo pedagógico que se dá em sala de aula, hoje, não pode existir. E aí você se dá conta de que você tem que fazer com que o sujeito, o aluno, na sua casa, na sua vida, faça
cuide do seu processo de aprendizagem. E esse é justamente o processo de autagogia. E aí a gente vai se dar conta de uma coisa muito importante, que isso tem que ser feito através de autorresponsabilidade. O sujeito tem que ser responsável pela sua vida. E esse é um conceito, Luiz, pessoal, muito importante da própria justiça restaurativa. Um dos grandes objetivos da justiça restaurativa é desenvolver a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Substitui culpa por responsabilidade. Então, como que a gente desenvolve responsabilidade? Desenvolvendo a autonomia do sujeito. A autonomia, do grego, o que realmente é? É auto em si mesmo, por si mesmo, nomia é regra. Então, o próprio sujeito vai desenvolver a compreensão do que fazer pelo que é correto ser feito. E não porque, se não fizer, ele vai ser punido. Uma das consequências que a gente pode, talvez, ver daqui a pouco, né, nessa questão do ensino-aprendizagem, é justamente a ideia de que daqui a pouco a gente vai saber avaliar melhor os processos de aprendizagem e não focar pura e somente na nota, naquela quantificação de aprendizagem. A gente vai começar a avaliar isso de uma outra forma. Então, também não é de hoje, né? Também não é algo 100% inovador, mas os processos de autoavaliação, eles são muito comuns. Eles são comuns, especialmente, obviamente, quando o sujeito tem maturidade para isso, né? Isso é muito comum em empresas, em espaços onde você considera e você tem certeza que o sujeito tem maturidade, eu já estou ficando sem voz, Luiz, que eu falo o dia inteiro aqui na frente do computador, mas ele tem maturidade para lidar com a própria, com a sua autoavaliação, com a sua autoanálise, e nesse momento que nós estamos enfrentando o isolamento social, o nosso autocuidado também. Então, tudo que eu faço comigo mesmo me desenvolve como pessoa e me desenvolve como sujeito nos meus relacionamentos. Então, alguns outros pressupostos básicos desse nosso trabalho com os diálogos transformativos. Então, eu já disse que o primeiro deles é que cada um de nós é o maior especialista na própria vida. Essa é para mim, uma verdade absoluta. É claro que você vai excluir daí pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico grave, algum déficit cognitivo profundo. A gente está falando de pessoas que não têm esse tipo de situação. E os relacionamentos são o centro da experiência humana. Então, tudo que se dá para nós, humanos, se dá através das nossas relações. E se é assim, tudo que cria condições para bons relacionamentos, favorece a nossa vida, torna a nossa vida mais saudável, mais feliz, e favorece a aprendizagem. Então, o grande segredo para um bom processo de ensino, de aprendizagem, de convivência na escola, são os bons relacionamentos. E é por isso que os círculos de construção de paz, esses diálogos transformativos, enfim, estão sendo muito utilizados nas escolas. Por quê? Porque isso aprimora os relacionamentos. E isso, aprimorando os relacionamentos, você aprimora a aprendizagem. Como que a gente aprimora o relacionamento? Através do diálogo. Através da escuta atenta, da escuta empática, da fala respeitosa. E dentro desse processo, a última premissa que eu queria colocar do nosso trabalho é que o porquê, ele é muito mais importante do que o como. Então, a primeira questão que a gente faz é compreender por que, por exemplo, se uma escola particular me procura, por que ela está me procurando? Qual é a necessidade dela? Porque assim como nós, sujeitos, as escolas, as instituições têm as suas necessidades. A gente tem que entender essas necessidades
e buscar atingir, atender essas necessidades. Muito bem. Deixa eu dar um exemplo disso, do que eu estou falando para vocês, para a gente começar a colocar isso no mundo real. Porque eu estou falando de conceitos aqui e de ideias, mas vamos pôr isso no mundo real. O que significa isso na prática? O que um diálogo transformativo vai mudar numa escola? Eu ministrei um curso para um grupo de professores, e nesse grupo de professores, eu falava sobre os benefícios de usar esses círculos, esse diálogo, essa estrutura dentro da escola. E no meio desse curso, eu disse em tom de leveza, de brincadeira, eu falei, olha, não sei se dá para ensinar matemática com os círculos, mas os círculos vão mudar muito a sua experiência de sala de aula. E aí uma professora de matemática que estava nesse grupo disse assim, olha, talvez dê. Pois bem, passado alguns meses, essa prof de matemática me procura. Ela me procura pelo Facebook, pelo Messenger, e vai me escrever, oi, tudo bem? Como é que você tá? Queria te contar uma história. Eu falei, oi, como é que tá? Tudo bem? Claro, conta aí. Ela falou, olha, então, eu comecei a usar os círculos, esses diálogos na minha escola, na minha turma, como você tinha dito. E eu, como você sugeriu, usei dois blocos de aulas, ela tinha 3 aulas, sempre 3 aulas, uma junta da outra. E quem aqui, todos nós fomos crianças, e vocês imaginam, né, como é que são 3 aulas diretas de matemática, né? Com certeza não é o ponto alto da nossa semana, né? Mas a gente sabe que serão 3 aulas, né, de muito exercício, muita concentração. Ou seja, é complexo, porque você exige uma compreensão, uma concentração muito profunda do aluno, né? E a gente sabe hoje, né, que nenhum adulto consegue se manter por 3 aulas atento, conectado, com capacidade de absorver conteúdo. Imagine uma criança. Mas, enfim, sempre foi essa a estrutura. E ela falou, eu usei 2 blocos de 3 aulas para estabelecer uma nova relação dentro de sala. Então, a gente estabeleceu valores para aquele grupo de pessoas, a gente estabeleceu normas de convivência para aquele grupo de pessoas, a gente estabeleceu uma outra relação. E nessas 2 aulas, nesses 2 blocos de 3 aulas cada uma, ou seja, 6 aulas no total, não se falou sobre matemática. E é óbvio que a primeira impressão que se tem é assim, poxa, eu desperdicei 6 aulas, não dei nenhum conteúdo, como é que eu vou fazer para recuperar? Só que essa professora sabia, como quem trabalha em escola sabe, e tem pesquisa sobre isso, que você passa muita parte do teu tempo, às vezes a maior parte, controlando os relacionamentos, controlando os comportamentos, fazendo as pessoas prestarem atenção, pararem de conversar e às vezes até pararem de brigar. Né? Isso tem escolas muito que tem uma conflituosidade muito grande e às vezes uma violência grande. Então, o que aconteceu depois desses 2 blocos de 3 aulas que ela voltou a dar aula de matemática? Ela estabeleceu que as aulas dela seriam todas em círculo. Então, quando ela era a aula dela, os alunos já sabiam, os próprios alunos se responsabilizavam, essa autorresponsabilização, de organizar a sala em círculo. Então, colocavam as cadeirinhas, não sei como é que você chama no Paraná, eu fui criado em Minas, a gente chama de carteira, aquela mesinha, né? A gente chama de carteira, aqui no Sul eles chamam de classe. Para nós, em Minas, classe é a turma, né? O Brasil tem essas coisas. Então, eles colocavam lá sua cadeirinha, sua mesinha, toda em formato de círculo. A prof chega, faz uma pequena abertura, pedindo, por exemplo, para eles respirarem por alguns segundos, para se acalmarem, passa o objeto da palavra com uma pergunta muito simples. Como é que vocês estão agora? Como é que vocês estão hoje? Ou seja, fazendo um check-in. E assim os alunos podem compartilhar com todos como estão, o seu sentimento naquele momento. E isso já permite à professora perceber se tem alguém que está com algum problema sério,
se tem alguém que precisa de um cuidado maior, se tem alguém que está passando por uma situação difícil e precisa de um olhar, enfim. E permite também aquele aluno que está tão feliz de algo que aconteceu e quer contar para todo mundo. E, em vez de ele contar para um a um dentro da sala, ele fala de uma vez só para todo mundo. E o que ela percebeu com esse simples processo de check-in? Ela economiza um tempo gigantesco da aula dela, porque a comunicação se estabelece de uma forma muito simples. E aí ela abre um pouco o círculo, faz um formato de U, vai para o quadro negro e passa todo o conteúdo de matemática. Passou o conteúdo de tempos em tempos na aula, ela para, fecha o círculo, pega o seu objeto da palavra lá e passa ele de mão em mão. E pergunta coisas como: o que você achou mais interessante desse conteúdo? Que dúvida você ainda tem sobre esse conteúdo? Onde você acha que pode usar esse conteúdo? E assim por diante. Perguntas que vão fazer eles falarem sobre o que se passou ali, esclarecer dúvidas, enfim, conectar com outros temas da mesma matéria que eles já falaram, ou até de outras matérias. Por exemplo, no ensino médio, você pode conectar as matérias, o que tem em comum entre a física, a química, a biologia, etc. Onde é que isso pode ser? Quais são as interseções? E assim por diante. A história, a geografia, enfim. Ok, ela senta então com os alunos e faz essas rodadas. O que é que aconteceu com a turma dela? E foi isso que ela veio me relatar pelo Facebook. Ela falou: olha, a qualidade da minha aula, eu nunca tive isso. Eu nunca tive uma turma tão concentrada, tão respeitosa e tão tranquila. E aconteceu uma coisa interessante, que eu, Paulo, não tinha essa percepção antes dela me dizer isso. Não imaginei que isso fosse tão claro. Ela disse: as notas da minha turma aumentaram 300%. E eu sempre brinco que ela é prof de matemática, ela deve ter feito essa conta bem direitinho. Então, eu confio na fala dela. Então, vocês vejam só. E aí eu brinquei com ela, você me conhece, Luiz, sabe que eu sou muito brincalhão, eu disse para ela: olha, se eu sou aluno do ensino médio, eu não posso, porque as normas de convivência que eles criaram foram: não sair da sala para ir ao banheiro, não sair da sala para tomar água, não conversar com o colega do lado, não usar o celular, uma série de regras de convivência que eles se impuseram. Foi um acordo entre eles, não foi simplesmente a professora dizendo: vocês não farão isso. Foi um acordo. E esse é o poder do consenso. E aí eu brinquei com ela: se eu não posso sair da sala, se eu não posso usar o celular, se eu não posso conversar com a pessoa do lado e etc., só me resta olhar para o quadro e ver o que está sendo passado. E aí eu brinquei com ela que acontece um fenômeno metafísico que chama aprendizagem. Quando eu aprendo, eu me interesso. Quando eu me interesso, eu aprendo mais. Quanto mais eu aprendo, mais eu me interesso. E um círculo de aprendizagem, né, ele se coloca. Em vez de um círculo vicioso, um círculo virtuoso se coloca em prática. E isso, o que é que ela fez? Ela só modificou a estratégia dela. A matéria é a mesma, a professora é a mesma, mas a relação não é mais a mesma. A relação está aprimorada. E essa relação, voltando ao que eu falei agora há pouco, a relação é o centro da experiência humana. Seja um casal, seja em sala de aula, seja numa empresa, seja numa comunidade. O que realmente nos leva para a ideia de humanidade é o relacionamento. E obviamente, os bons relacionamentos. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou até escrever isso para não esquecer aqui no chat. Eu vou dar uma sugestão. É uma palestra do TED, não sei se todos conhecem, os TED Talks, né, em inglês, que são as palestras do TED, vocês vão encontrar quase todas no YouTube, que chama... É sobre uma pesquisa de Harvard, que já dura hoje mais de 80 anos, mas lá vai estar como Harvard 75 anos, e o psiquiatra que estava na coordenação já era o quarto coordenador, chama Robert Waldinger.
Eu sugiro profundamente que vocês assistam, são 15 minutos a palestra dele, e essa palestra dele é focada nesse projeto de Harvard, que na época tinha 75, agora já passa de 80 anos de duração. É um ensino, um estudo sobre o ser humano, imagine, 80 anos estudando os mesmos sujeitos. Então, hoje poucos deles ainda estão vivos, mas tem ainda alguém na faixa dos 90 anos de idade. Estudaram 724 ou 726 homens, não me lembro. Qual era o objetivo da pesquisa? O que é que nos faz feliz? Eles queriam descobrir o que faz com que nós, seres humanos, sejamos felizes, certo? E eles pesquisam, fazem avaliações psicológicas, avaliações médicas, todas que vocês imaginarem, ressonância magnética do cérebro, em questionários de saúde, entrevistam as pessoas da família, olham a pressão sanguínea, o sangue, etc. Ou seja, uma avaliação completa daquele sujeito, de tempos em tempos. E quando eles começaram essas entrevistas, as primeiras entrevistas lá no início, os sujeitos diziam, a pergunta era, o que te faz feliz? O que te faria feliz? Basicamente essa é a pergunta da pesquisa. E os sujeitos diziam, bom, felicidade é 3 pontinhos. Ser rico, poder comprar o que eu quiser. Felicidade é ter sucesso comercial, financeiro. Felicidade é ser famoso. Felicidade é conseguir atingir os teus objetivos no sentido de poder fazer o que você quer e etc. E eles foram seguindo esses homens, acompanhando essas pessoas por 10, 20, 30, 70 anos, 75 anos. E o que eles descobrem no final da vida desses sujeitos, aos 80, aos 90 anos deles? Os sujeitos que se diziam, que se declaravam, que se percebiam, que se sentiam felizes, qual era o que era comum entre eles? Não era a pressão sanguínea, não era nenhum tipo de questão física ou psicológica individual, mas eram os sujeitos que se diziam, que se percebiam estar em bons relacionamentos. Então, eles pegaram esses sujeitos que aos 80, 90 anos se diziam felizes e foram olhar os documentos todos que eles tinham de todas as décadas passadas desses sujeitos. E eles foram perceber isso. Que o que pode predizer se o final da tua vida, da minha vida, da nossa vida, né, vai ser um final feliz, é se nós estamos em bons relacionamentos. Então, eu sugiro profundamente que vocês assistam essa palestra, ela está traduzida ali, ela tem a legenda em português. Ela, para mim, por exemplo, ela modificou uma visão de mundo para mim. Ela trouxe uma clareza muito grande de que o nosso grande objetivo nessa vida é estar em bons relacionamentos. E estar em bons relacionamentos significa os relacionamentos em que eu respeito e eu sou respeitado. É uma relação de mutualidade, desse respeito, dessa empatia, dessa alteridade. E para isso, para aprimorar os nossos relacionamentos, só se pode fazer isso através de diálogo. Então, a importância do diálogo, Luiz, pessoal, é exatamente essa. É fazer com que a gente possa desenvolver, aprimorar as nossas relações. A maioria das vezes em que os nossos relacionamentos são rompidos ou estão numa situação muito ruim, é porque o diálogo está ruim. A conversa não está fluindo. O respeito nessa conversa não está existindo. Então, a gente pode aprimorar isso. Essa é a grande notícia. Essa é a grande notícia, que a gente pode aprimorar. E a forma de aprimorar um bom relacionamento é um bom diálogo. Então, por isso, todo o meu trabalho hoje, ele é focado no diálogo. E isso, dentro da escola, é fundamental. Não tem como transformar uma escola sem transformar as conversas, a conversação, o diálogo. E esse diálogo é focado exatamente nisso que eu estava te falando, Luiz, que o sujeito é o grande especialista na própria vida. Mesmo uma criança,
Ele sabe quem é ser ele, viver na vida dele, onde ele está. Ele vai te contar coisas da vida dele que você não saberia. E às vezes nem o pai sabe, porque é a experiência dele. Ele é um sujeito pensante, ele reflete sobre o que acontece, só ele sabe como que cada evento da vida bate na vida dele. Eu vou usar duas palavras não muito comuns, mas elas são as palavras que vão realmente dizer o que é isso. Que é o que a gente chama de ipseidade e idiosincrasia. Basicamente, o que é ser eu mesmo? É o que me torna eu. Quais são as coisas totalmente individuais e particulares que são só minhas? É isso que a gente vai chamar de ipseidade e de idiosincrasia. São as coisas que só eu, Paulo Moratelli, tenho, que cada um de nós tem. O que me identifica como eu, ou que alguns psicólogos vão chamar de self, né? Ou seja, o meu eu verdadeiro. E como é que a gente descobre o meu eu verdadeiro? Não é sozinho, mas é nas nossas relações. A gente descobre realmente quem a gente é quando a gente se coloca em relação com o outro. Porque se a gente ficar só com a nossa percepção de nós mesmos, essa é uma percepção muito frágil. E ela pode ser muito enganosa. E normalmente ela é. Então, tem sujeitos que vão pensar tão bem de si mesmos que são as melhores pessoas do mundo, o maior profissional da história do planeta, né? E tem pessoas que, ao contrário, e geralmente isso é mais comum, vão pensar que são as piores pessoas do planeta, as piores pessoas do mundo. E daí vem depressão, suicídio, uma sensação, uma percepção de não ter valor, né? de autodesrespeito, vamos dizer assim. Ou seja, a autoagressão. O sujeito que fala assim, eu não importo, eu não valho nada. E por isso também, muitas vezes, o sujeito, né, ele acaba aceitando coisas em relacionamentos, que são muito agressivas, são muito violentas, porque ele acredita realmente que ele não tem valor, ou que ela não tem valor. E que se é assim, aquilo é o melhor que ele ou ela pode conseguir. Eu acredito que, Luiz, estou me chegando no final do tempo programado, então eu quero finalizar com uma ideia. Eu creio que todos vocês aqui já ouviram falar de resiliência e talvez muitos de vocês trabalhem muito com esse conceito. Bom, eu quero trazer um outro conceito para vocês, que talvez não seja um conceito que vocês estejam familiarizados, ou um conceito que vocês utilizem ele no dia a dia, mas eu quero falar de e além da resiliência. O que é resiliência? A resiliência é uma ideia da física dos materiais que diz o seguinte, diz o seguinte, por exemplo, eu tenho um óculos aqui na minha mão e eu posso abrir as hastes dele e ele volta ao normal. Isso é resiliência, é a capacidade do material de suportar uma pressão, uma agressão e voltar ao seu estado natural, seu estado anterior, que é o que a gente vai chamar de elasticidade. Muito bem, então é a capacidade de suportar pressão, uma agressão e voltar a ser o que era antes. Isso é o conceito básico de resiliência. Há alguns anos, já há um bom tempo, eu não sei, não lembro quem foi o primeiro, começou a usar esse conceito para a experiência humana, para a nossa vida. E começa, então, a ideia de que, para um ser humano, é muito bom ser resiliente, é importante ser resiliente. Ou seja, é importante ser capaz de suportar essas agressões, essas violências. A questão é que, na física dos materiais, de onde veio essa ideia, uma régua como essa, por exemplo, eu posso fazer isso e ela suporta. Mas se eu passar desse ponto onde eu estou aqui, que eu já percebo que eu vou quebrar essa régua. E ela nunca mais vai voltar a ser a mesma régua. Nunca mais vai me servir como régua. E este é o ponto de ruptura desse material. Então, a crítica que eu faço é que quando você traz o conceito de resiliência para a experiência humana, você, às vezes, esquece que
há um ponto de ruptura. E o que acontece com o ser humano quando ele ultrapassa esse ponto de ruptura? É onde acontecem a autoviolência ou a violência contra o outro, né? O suicídio, a depressão ou a agressão física, o homicídio, etc. Ou seja, o sujeito tem um limite em que ele é capaz de ser resiliente, suportar e voltar a ser um sujeito funcional, um sujeito feliz. Então, essa é a minha crítica. No lugar desse conceito de resiliência, usando essa parte do suportar e voltar a ser o que era antes, mas indo além, eu uso o conceito de antifragilidade, do Nassim Nicholas Taleb. Esse é o nome completo dele. É um autor que vai escrever sobre o cisne negro. O cisne negro, o que é? Aquilo que é impossível prever. Por exemplo, o coronavírus, a nossa pandemia. Ninguém previu isso. Não tinha como alguém dizer, olha, vai acontecer e tal, então a gente vai ter preparado aqui todas as máscaras, todos os respiradores, etc. O grande problema dessa pandemia não é o vírus em si, mas é o fato de a gente não ter, nas instituições de saúde, a capacidade de oferecer o cuidado que teria que oferecer para muitas pessoas. Por isso a gente está isolado. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, a gente vai morrer. Porque não tem respirador para todo mundo. Não é que a doença ela seja uma sentença de morte. É uma sentença de morte se você não for atendido. Então, esse é o grande problema. Se nós tivéssemos muito mais hospitais muito mais bem equipados, não teria nenhum problema. Seria até de uma maneira simples ultrapassado isso. Então, a gente não se preparou para isso. Né? Ou seja, a gente não previu isso. Isso é o que esse autor, o Nassim Taleb, vai chamar de cisne negro. Mas ele traz esse conceito, que é o que eu utilizo no meu trabalho, dentro dessa ideia de diálogos transformativos, e isso é muito importante dentro da escola, especialmente, que é a ideia da antifragilidade. A gente precisa aprender com o que nos aconteceu, com as agressões que nós sofremos, com as dificuldades pelas quais nós estamos passando, mas precisa sair melhores. Não igual era antes, mas melhor. Mais competente, mais potente, mais inteligente, mais sábio. A gente tem que sair melhor. E isso é a ideia da antifragilidade. Então, ao invés da gente sofrer essa agressão, essa violência e voltar a ser o que era antes, conseguir voltar a ser o que era antes, a gente vai sair transformado, modificado, aprimorado. E essa, para finalizar minha fala, é a minha esperança dessa pandemia. Que a gente possa exercitar não a resiliência e quando terminar tudo isso, a gente voltar a ser o que era antes. Viver aquele normal que a gente vivia, que nos fazia mal. Imagine você morar numa cidade que nem São Paulo e passar 4, 5, às vezes 6 horas por dia no trânsito. E chamar isso de normal. Né? Mas que a gente possa passar por tudo isso e com isso a gente aprenda. Com isso a gente evolua. Com isso a gente desenvolva nossas habilidades, nossas competências, a nossa racionalidade, a nossa empatia e saiamos disso melhores. Melhores como pessoas, melhores como instituições e melhores como raça humana. Que a gente possa sair do outro lado mais cooperativos, mais colaborativos, mais empáticos, mais cuidadosos com a gente e com o outro. Então, isso é a ideia da antifragilidade. Que a gente possa pegar aquilo que nos acontece de muito ruim, óbvio que a gente lamenta que isso aconteça, mas que a gente aprenda com isso. E isso volta lá no primeiro conceito que eu falei no início da fala, né? De que nessas sociedades antigas, de 5.000 anos ou mais, eles vão dizer, toda crise é uma oportunidade. É uma oportunidade para quê? Para a gente se aprimorar, para a gente ser melhor. E essa é a ideia, Luiz e pessoal, daquilo que eu chamo de diálogos transformativos. Nos aprimorar, fazer com que a gente possa ser cada vez melhor como sujeito, como comunidade. Esse é o foco do meu trabalho. Eu acho que deu mais ou menos uns 40 minutos ali, eu fico à disposição de vocês para alguma pergunta, alguma contribuição, e já novamente agradeço a paciência de terem me esperado e de estarem me ouvindo. Obrigado.
Ok, obrigado nós, viu, Paulo? Mestre Paulo, né? Eu chamo de mestre porque ele realmente é um mestre, sempre traz, sempre acrescenta para mim, sempre acrescenta na hora que ele faz as colocações dele. Está ficando cada dia, como todos nós, né? Espero que cada dia a gente esteja melhor. Então, Sim. agora eu gostaria de fazer o seguinte: nós temos 23 pessoas, tem uns que entraram mais agora, e eu tenho uma ordem aqui nas pessoas, de ordem. A minha ideia é que vocês, cada um eu vou dar a palavra, fala de que cidade que é, nós temos gente de Brasília, Bauru, enfim, vários lugares, que cidade que é, ou onde trabalha, alguma coisa assim, e um comentário ou uma pergunta. Se for comentário, breve, né, para a gente poder passar para os 23, fazer um pequeno comentário, e aí, se tiver também uma pergunta, anota, o Paulo anota, e no final ele faz um fecho. Como a gente teve essa questão aí de atrasar por causa do computador lá, a gente, em vez de terminar às 10h30, a gente pode chegar até 10h45 no máximo, 10h40, 10h45. Quem tiver que sair antes, sai, né? Se não falou ainda, não sei, mas aí sai e os outros vão continuando a lista. Eu peço que no chat você coloque o nome, a cidade, e se quiser um contato, porque isso aí, quem não colocar lá, não vai ficar na minha ata lá, no meu YouTube, no meu registro. Ok? Então, eu vou começar por mim, eu não vou fazer exatamente uma pergunta, mas um comentário. O Paulo deu esse exemplo da escola, da professora de matemática, né? Eu assisti uma palestra, uma entrevista da Viviane Mosé, onde ela entrevista a diretora Mildred, da escola Maria Peregrina, e é muito interessante, até eu pus no chat ali o link, né, do YouTube. É muito interessante, Paulo, essa escola, porque vai nessa linha que você falou. Eles têm lá um número de 100 alunos, de várias séries, e eles abriram as paredes e todos ficam na mesma sala. Então, você imagina assim, uma sala com 100 pessoas, com mesas, né? Que barulho, que bagunça. Não, são de séries diferentes, quarto ano, quinto ano, sexto ano, séries diferentes. O foco dessa escola é o aluno. Então, quem que decide? É tudo aprovado pelo MEC, abrir a sala, misturar as séries, é tudo por projeto. Os projetos são colocados lá num certo período, num semestre, e aí alunos de várias séries, eles escolhem um tema, por aquele tema eles se agrupam e vão trabalhar aquilo, vão apresentar, eles vão estar debruçados sobre aquilo. Os professores avaliam, não tem a nota, como você falou, Paula, é uma avaliação, o próprio aluno também se avalia. Quando ele não consegue, né, os outros nem sabem que ele não passou para o outro. Ele sabe, a professora ali, o facilitador, e aí eles fazem esse trabalho. Então, o mais incrível que eu estou falando, se vocês assistirem ali o link, né, Escola Maria Pelegrina, a diretora Milda e tal, já tem vários anos, o mais incrível é que essa escola existe. A Viviane Mosé diz assim, que a gente não tem escala disso, né? Não é o Brasil inteiro e tal. Mas também não é para ser copiado para o Brasil inteiro, mas de repente, né? Se cada um olha a experiência do outro e através do diálogo, é possível de se fazer isso. Bom, já falei demais, falei que tinha que ser curto. Para Ana Lúcia, se ela então quiser fazer uma fala, né? Abre o microfone. Depois da Bruna é o Carlos, depois é a Cordeiro. Ana Lúcia, você gostaria de falar o seu nome, a cidade, fazer um comentário, uma pergunta? Não sei. Bruno, depois a Carla. Vamos preparando aí os microfones. Oi, tudo bem, Paulo? Parabéns aí pela sua palestra e tal. Eu achei muito interessante e eu queria saber a sua opinião o seguinte, como que você vê o papel da escola nessa luta ideológica entre conservadorismo e progressismo, né? E eu achei seria importante você falar desse assunto, porque hoje está muito por causa do conservadorismo. Se você falar de evolucionismo, o pessoal pensa que você está pregando o ateísmo, né? E eu queria saber outra pergunta também, o que você acha do ensino religioso, se deveria ser universalista também, o ensino religioso, né?
eu penso assim, mesmo eu sendo espírita, eu acho que seria interessante passar os outros pensamentos para a gente poder viver em paz, em harmonia e tolerância com o próximo. Eu acho que seria interessante. Essas seriam minhas duas perguntas. Obrigado, Bruno. Ô, Luiz, só eu compreender. Então, você não quer que eu responda agora essas perguntas? Vamos passando todos, Tá, né? Para dar tempo de todo mundo fazer uma pequena fala, pelo menos um nome, uma pequena ok, fala. ok. Ana, você está querendo. A conexão caiu. Você quer falar agora? Vai falar. Oi, bom dia. Bom Não, dia. desculpa que a minha conexão aqui caiu. Eu só queria fazer um comentário que eu, assim, gostei muito da parte que ele falou sobre a eutagogia e a pedagogia. Achei bem interessante para esse novo momento que a gente está vivendo nas escolas. Eu, como professora, que estou fazendo esse ensino remoto, né, esse ensino à distância, achei bem interessante. Agradeço a participação. Obrigado. A Carla Cordeiro, depois o Charles, depois a Claudine. Se vocês forem falar, se preparem. Carla Cordeiro? Carla Cordeiro? Então não está talvez ali. Sim, Charleston, você vai falar? a Carla Cordeiro Oi, está estou ali. aqui. O microfone Isso, Eu estou aqui. Dá para ouvir? dá para ouvir. Ah, sim. legal. Eu quero mesmo, na verdade, só agradecer, né, ao que o Paulo veio trazer hoje para nós. Eu sou Carla Cordeiro, Paulo, e eu ouvi a sua palestra aqui em Londrina quando você veio, né, e trabalho na Secretaria de Educação daqui de Londrina. E a gente vem desenvolvendo já um projeto, um programa, na verdade, chama Programa Vida, onde ele envolve muito essa questão da gente estar retomando mesmo essas questões do diálogo com as crianças, né? Não só com as crianças, mas também professores, às vezes trabalham tanto tempo juntos e não se conhecem, né? A questão de criar o vínculo, de estabelecer essas relações que tanto você colocou, né? Que é a parte fundamental do que nós somos, né? E então, na verdade, o que você trouxe hoje vem só complementar mesmo esse grande desafio que a gente tem como pessoas que nós estamos em constante transformação e agora mexeu bastante com a gente, né? Nos reinventar com essa nova forma de trabalhar com a educação, né? E acredito que a gente realmente não sai dessa como antes, né? A gente vai ganhar muita força, vai ganhar muitas novas frentes de trabalho, uma forma diferente de ser e procurando ser cada vez melhor. Então, agradecer essa tua fala muito oportuna e obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço. Agora eu vou passar para o Charleston, depois a Claudine, se for falar, se prepara aí. Meu querido Charleston. Meu querido irmão, grande mestre Paulo, um prazer revê-lo, meu irmão. Isso ainda queremos fazer isso pessoalmente, ou aqui em Londrina, ou em Porto Alegre. Mas é um prazer. Eu queria dizer aquilo que você falou sobre as escolas. Eu sou professor, né? Então eu estou em sala de aula e os círculos eles trazem coisas que para mim são bastante importantes, principalmente em arte, porque a gente trabalha com teatro, com encenação, trabalhamos com dança e normalmente as crianças hoje em dia elas têm uma resistência muito grande, né, a sair da área de conforto, a participar de uma atividade pelo medo das críticas do próprio grupo, né? E os círculos eles têm auxiliado muito no pessoal entender que é uma turma, que o pessoal vai trabalhar em grupo, né, e que um grupo tem que respeitar a apresentação do outro. Então isso tem um efeito muito bom em sala de aula. Também na ONG com os Aventureiros do Amanhecer, nós estamos fazendo as reuniões online aos sábados pela manhã
E, assim, o fato deles já terem trabalhado essa questão do círculo, do objeto da palavra, teoricamente, né, auxiliou muito, né, porque, assim, a gente passa o pensamento, a reflexão, e aí cada um vai abrindo o microfone e falando, então isso tem auxiliado bastante eles a aprenderem a esperar a sua vez, a terem um autocontrole, a não ficarem conversando paralelamente. Então, assim, o círculo ele tem auxiliado muito na didática da sala de aula. Então, assim, eu queria só agradecer, né, por essa, que alguns anos atrás foi uma novidade que vocês trouxeram para não vai sair, hein? Para as nossas vidas. Obrigado, saí. Obrigado, Charles. Vamos passar para a Claudine, se ela vai falar. Se não, depois é o Euclides. Claudine, você vai falar? Então, vou passar para o Euclides, depois a Ivonete, depois a Leonísia. Fala, Euclides. Alô, bom dia. Eu queria agradecer, Paulo. Já tivemos, na outra vez que você esteve na igreja, eu queria agradecer tua fala e essas inovações, essas ideias que você trouxe. Muito obrigado. E estamos aí, esperando sempre estar participando. Obrigado, Euclides. Ivonete, depois a Leonísia e depois a Leozita. Ivonete, você vai falar? Ivonete? Então, vamos passar para a Leonísia Matos. Leonísia? Tem alguns que às vezes não sabem certinho abrir o microfone. Aí, fala, Leonísia. Oi, estou aqui. Eu queria agradecer pela palestra, né? Foi muito importante. E o objeto da palavra, isso é muito importante, a gente usa no Aventureiros do Amanhecer. E era só mais isso mesmo para agradecer, que é enriquecedor tudo isso. Ok, Leozita, depois a Cidinha Prandini. Vamos ver, Leozita. Leozita está procurando o microfone ali, vamos ver. Achou? Gente, olha, precisam vir para ver se muda a escola. Você sabe que eu sempre falo, há mais de 30 anos, que a nossa escola está muito atrasada. De repente, agora com isso aí, vai ser possível mudar. Eu já fazia os círculos, trabalho em equipe, círculos, há mais de 30 anos, que estou aposentada, há mais de 25, porque eu achava que o jeito que a gente estava trabalhando na escola não estava legal. Por tudo isso que foi falado, né? Indisciplina, falta de participação, etc. Inclusive, tinha acabado com essa avaliação por nota, não fazia mais provas, nem em português, nem em educação artística. Por quê? Como eu fiz vários cursos, vocês sabem que eu fiz 6 cursos superiores, metodologia do ensino, e, além disso, eu fiz a somaterapia do Roberto Freire, o falecido psiquiatra Roberto Freire. Não cheguei a completar, porque era muito forte, e a gente tinha mesmo, se fosse para participar, era muita mudança, mas eu sempre falava com as minhas professoras, a gente faz o aluno decorar todos os ossos do corpo, todos os músculos, e não sabe o que fazer com eles na vida. Então, eu criei uma forma de trabalho, fazendo com esses cursos todos, que era uma integração e uma discussão sempre em sala de aula. Não era um círculo, como agora o círculo de diálogo, mas a gente via muita transformação. Então, o próprio aluno se avaliava, porque eu dizia para eles, não adianta eu dar uma nota que eu acho que você merece, que você precisa saber o que você faz, o que você é, o que você consegue fazer. Como é que eu vou fazer meu aluno reprová-lo porque ele falta, reprovar porque ele não sabe desenhar, se eu não sei desenhar? Então, assim, eu já tinha uma visão, não sei se Deus que me fez ter essa visão, que tinha que haver uma mudança na escola. E eu achei essa fala do Paulo uma coisa fantástica, que vem de acordo com aquilo que eu sempre pensei. Nós temos que ter uma mudança radical, acabar com o vestibular, aproveitar o que a pessoa é capaz de fazer, proporcionar a forma que ela desenvolva o seu potencial, e se não tiver um potencial para determinada coisa, que seja em outra, ou que não seja, porque o que é ser útil na vida, não é?
cada um sabe de si e tem que saber se relacionar mesmo. Então, foi, assim, muito emocionante ver que existem pessoas querendo essa mudança. E quem sabe essa coisa desse vírus horroroso pode fazer essa mudança. Que é o que eu falo, vamos sair de uma crise para uma coisa melhor, se Deus quiser. Obrigado, Leozita. Cidinha. Obrigado. Cidinha, depois é a Miriam Vilela e depois a Neuza. Cidinha? Cidinha Prandini? Bom, então vamos para Miriam Vilela. Miriam, você vai falar? Fala. Vamos falar, Luiz. Primeiro, eu quero agradecer o convite através da Silvia. Obrigada, Silvia. Foi um prazer estar participando com vocês. Gostei muito das palavras do Paulo e percebo, assim, a viabilidade, sabe, de se colocar todas essas formas diferentes de se trabalhar, né, dentro dessa abordagem dos diálogos transformativos. Eu percebo, Paulo, para mim foi muito marcante, né, essa possibilidade de dar esse momento para que os alunos possam falar. Primeiro, serem colocados em círculo, que é uma forma de todos estarem no mesmo nível, de todos serem olhados, serem vistos e terem a possibilidade de se colocar. Nós sabemos que muitas vezes os alunos chegam à escola já assim com um excesso de frustrações, de conflitos que viveram na família, e eles trazem tudo isso para a escola. Chegam lá, não tem com quem conversar, muitas vezes o professor exigido, né, em dar conta de todos os conteúdos que têm que ser desenvolvidos, não tem tempo para olhar para esse aluno, para que ele possa também ter um momento de falar um pouquinho de si e até de colocar suas dificuldades. Então, assim, eu achei maravilhoso, eu acho que é um dos caminhos que existem, né, e bastante possível, uma forma de se humanizar essa escola. E acredito também que os professores, eu penso que os professores também são muito bem preparados para isso, e que existem aqueles que realmente compreendem, né? Porque também tem essa maneira de olhar para a vida. Então, eles parece que simplesmente eles se revestem dessa humanidade para chegar até o aluno e desenvolver esse trabalho. Maravilhoso, Paulo, eu agradeço muito a possibilidade. Eu vou pedir licença, que eu tenho um compromisso às 10h30, tá? Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, Miriam. Vamos passar para a Neuza, depois é a Patrícia, depois é o Melo. Neuza. Neuza. Tá sem som. Aí. Não foi o som, não foi. Não foi, Neuza. Eu vou passar para a Patrícia, você vai... agora... Pronto, agora foi, o Gagliardi. Acho que agora deu certo. Deu. Eu só queria, assim, né, as boas-vindas, né, para o Moratelli, foi um prazer revê-lo de novo, né, só aqui do Compass, representando a Arquidiocese, e muito interessante que quando nós começamos só com aprender a justiça restaurativa, fazer aqueles encontros todos, e o passo, né, a evolução que teve, né, e saímos lá da questão de jurisdição, de leis, de cartórios e fora, e fomos realmente para a escola, que eu acho, assim, que é uma questão muito boa, uma forma de estar prevenindo, né, esses círculos, fazendo que os alunos ouçam, ouvindo os professores, a valorização, né, da escola, dos professores, é muito bom. Eu acho que nós temos uma ação preventiva aí para muita coisa. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, eu. Obrigado, Neuza. Agora vamos passar para a Patrícia, depois o Melo se prepara, depois a Salete. Patrícia.
Bom, eu quero agradecer a fala do Paulo, foi muito pertinente. Eu sou aqui de Londrina, sou professora mediadora, e nós estamos trabalhando através do Projeto Vida, que a Carla já falou um pouquinho, né? Com as famílias, agora deu uma parada devido à pandemia, e também sou mãe, né, de aluno, e com essas aulas remotas, às vezes é difícil a criança se interessar. E ontem foi até uma aula do Projeto Vida, dada pela Carla, só um relato, assim, né? Trabalhou sobre a família e ele tinha que falar o sentimento dele, bom e ruim, dessa pandemia, de ficar isolado em casa. E fizemos o uso da palavra, né? Do objeto da palavra, um círculo com a nossa família. E ele tem meu filho tem 7 anos, né? E ele conseguiu expor o que ele está sentindo. E quando acabou, ele fez uma cartinha para cada um membro da nossa família, né? Então a gente vê assim que para trabalhar o círculo não se tem idade, que para trabalhar como objeto da palavra, né, que ele se sente importante, né, do mais novo até o mais idoso, de se sentir importante, de ter realmente expor aquilo que ele está falando, né? Então eu só venho agradecer por mais esse aprendizado. Muito obrigado, Paulo, e a todos que contribuíram com as suas falas. Obrigado, Patrícia. Agora vamos passar para o Melo, depois a Salete, depois a Silvia. Melo. Bom dia a todos, tudo bem? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Parabéns, Paulo, aí, tá, pela palestra. Foi muito bom. Eu tive que dar uma saída devido ao meu trabalho, eu dizia no início, mas eu queria frisar a experiência da professora, né? Professora de matemática, né? Onde ela trabalhou não só as habilidades cognitivas, mas habilidades socioemocionais. Né? Eu acho muito importante aí trabalhar a empatia, se pôr no lugar do outro, ouvir o aluno de uma forma sincera, né? Não com falsidade, mas realmente se preocupar com o aluno. Eu acho que esse é o caminho, né? Para nós, professores, termos aí uma ótima aula e desenvolver o nosso trabalho, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade e parabéns aí pela palestra. Obrigado. Agora é a Salete, depois a Silvia, depois a Sueli e a última é a Zilma. Salete. Tá sem som ainda, Salete. Tá sem som. Tá? Você não abriu o microfone, vamos ver. Aí, agora sim. Abriu. Eu pensei que tivesse aberto. Queria agradecer muito ao Paulo. Há muito tempo queria ter mais contato com alguém das entrevistas, não, aliás, da Justiça Restaurativa, e pelo menos tive contato transformativos, né, que é uma outra vertente. Mas que você é um precursor da Justiça Restaurativa, me alegrou muito conhecê-lo. E eu fui professora, sou Salete Aquino, morando em Brasília de novo, mas fui professora universitária na Unicamp durante 30 anos, eu fui muito feliz como professora. E queria eu participo também da URI, da Iniciativa das Religiões Unidas, queria saber se você teve relacionamento importante também, porque normalmente se olha para a área de comunicação como se fosse propaganda e acreditando naquela conversa do Chacrinha, que quem não comunica não que se trumbica. Na verdade, todos mesmo, sórios, né? Então, eu sempre disse para os meus alunos, cuidado, porque sem repertório você vai ficar fazendo lá na cena do outro. Seja o seu protagonista, seja o protagonista do seu palco. E para isso você precisa ter repertório, senão você vai ficar fazendo lá a vida inteira, não é assim? Um abraço, muito grata, e a gente vai se falando. Obrigado. Sueli de Fátima e a última, Zilma Maria. Sueli, você quer fazer uma fala? Vamos ver se a Sueli vai falar. A Sueli está sem som. Som, Sueli. Sueli, você está sem som. Você tem que abrir o microfone aí no seu celular, computador. Tem um microfoninho ali, se você puser o mouse ou o dedo, né? Não achou? Na parte de baixo da tua tela, quando você mexer, vai aparecer ali. Ela saiu, ó. Ela apertou
O telefone desligou, provavelmente. Vamos passar para a Zilma, daí enquanto ela entra. Zilma, voltou. Voltou. Sueli, conseguiu? Você apertou de sair, é um microfone, É o da esquerda. Vamos passar para a Zilma enquanto ela... Microfone. Zilma, você fala e a Sueli vai procurando o microfone lá. Ok. Bom dia a todos, né? Fico muito feliz por estar aqui com esse momento. Sou Zilma aqui de Maceió. Eu faço... Alô? Estão me ouvindo? Maceió. Eu faço parte de um grupo chamado Núcleo de Construção de Paz aqui de Maceió. Neste momento, nós estamos pesquisando algum programa, algum projeto que a gente possa ligada a essa pandemia que trouxe esse amplo conhecimento. Gratidão, Paulo Moratelli. Obrigado. Obrigado, Zilma. Prazer em conhecê-la. Então, se você não deixou no chat, deixa lá o seu e-mail, seus contatos, que a gente... De como abordar essas questões sobre... eu vou chamar de ideologias, né? Ideologias políticas, enfim, visões de mundo e religião dentro da escola, né? O Bruno, o que eu penso, tá? Eu penso que a gente não deve, essa é a minha percepção, querer ensinar essas coisas, porque ao fazer isso, a gente acaba ensinando o meu modo de ver o mundo. Eu acho que a gente deve produzir reflexão sobre esses conteúdos. Então, você deve produzir, por exemplo, o próprio círculo, o próprio diálogo, esse diálogo transformativo, esses círculos em sala de aula, são muito poderosos para você poder fazer os sujeitos encontrarem as suas verdades, as suas percepções de mundo. Então, é claro que você está passando um conteúdo específico, como você falou, sobre a teoria de Darwin, etc. Você pode passar esse conteúdo e depois abrir um espaço de diálogo. Usar os círculos, como essa professora de matemática que eu contei a história usou, para falar sobre equações, aritmética, etc., mas para falar sobre o mundo, visão de mundo, sobre percepção desse campo relacional, social, político, religioso. Acho que tudo isso pode sim, e acho que mais do que pode, deve ter espaço de diálogo na escola. O que eu penso é que a gente deve ter o cuidado de não querer colocar a nossa visão de mundo para o outro. Isso sim é muito importante, e a gente pode fazer isso quando a gente se coloca no papel de facilitador desse processo. Não como o dono da verdade. Então, esse eu acho que é a grande questão. A grande questão não é se a gente pode ou não pode falar de política, se a gente pode ou não pode falar de desenvolvimento sexual, se pode ou não pode falar de visões de espiritualidade ou religiosas, mas é como a gente faz isso. O problema que eu vejo é quando qualquer um de nós, seja um professor, seja um psicólogo, seja quem for, tenta colocar para o outro a sua visão de mundo. Não importa qual visão de mundo seja. Pode ser progressista, pode ser tradicional, pode ser... Enfim, o problema não é a visão de mundo que a gente tem, porque cada um de nós tem a nossa trajetória, a nossa constituição, a nossa construção enquanto seres individuais e coletivos. A gente tem uma história de vida que vai mostrar por que a gente tem essas percepções, essas visões do mundo. E todas são respeitáveis. Aliás, esse é o fundamento de uma democracia, mas a gente pode, então, ensinar na escola crianças, aos adolescentes, a como ser cidadãos, ensiná-los sobre urbanidade, sobre civismo, etc., sem tentar ideologizar esse aluno. Isso é difícil, porque isso nos coloca numa posição diferente daquela que normalmente a gente se coloca como professor, que é uma relação hierárquica. Então, as nossas relações do dia a dia são construídas como relações hierárquicas, onde alguém sabe mais ou alguém pode mais. Essa é a nossa estrutura tradicional. Então, levar um círculo para a escola não é só colocar... Enfim, todas as ideologias, etc., querem o melhor.
cada um acha que sabe o que é melhor. Cada um tem certeza de que sabe o que é melhor para o outro. Então, quando a gente tenta impor a nossa verdade para o outro, aí passa de um debate para um conflito. E é muito fácil que esse conflito comece a se tornar algo que pode, inclusive, se tornar algo agressivo, violento. Isso provoca tanto um conflito dentro de uma sala de aula quanto uma guerra. Então, respeitar a opinião do outro é fundamental. Essa é a minha opinião. E aqui no chat colocaram uma pergunta sobre a resiliência. O Claudinês, né? Ou a Claudinês, eu não sei, é um nome que pode ser para homem ou para mulher, não sei se... cada um... É homem? É Claudines, é a conselheira, assistente social. Claudines. Claudines. Desculpa, não reconheci. Se ele perguntasse a resiliência, cada um tem a sua resiliência, mas se ela pode ser melhorada e expandir esse ponto de pressão. Claudines, a minha proposta que eu coloquei ali é essa ideia da antifragilidade. Né? Então, eu trabalho não com a ideia de resiliência no meu trabalho, nessa ideia de um diálogo transformativo, mas na ideia do Nassim Taleb de antifragilidade. Então, a própria ideia da antifragilidade já é exatamente isso que você colocou. Aprender com aquilo que me acontece, suportar o que é preciso suportar, mas não suportar o que não deve ser suportado. E evoluir a partir daí. Um exemplo disso, violência doméstica. Não tem sentido falar em resiliência em violência doméstica. Ou você vai dizer para a mulher, não, você tem que suportar, você é uma mulher forte, você aguenta. Ninguém vai dizer isso. Você vai dizer, você tem que sair dessa relação. Mas para sair dessa relação, essa pessoa precisa desenvolver-se emocionalmente, socialmente, ela precisa desenvolver competências pessoais e relacionais, e talvez, e muitas vezes, competências profissionais, por exemplo, para poder ser independente, para poder desenvolver a sua individualidade, etc. Então, você não quer que um sujeito que está sofrendo uma violência ou um bullying em sala de aula, você não vai dizer para o aluno que está sofrendo bullying, você tem que aguentar, tem que ser forte. Não, isso não é resiliência. Essa resiliência não vai fazer bem para o aluno. Ele tem que sair desse lugar, ele tem que desenvolver a sua visão de si, ele tem que ocupar um outro espaço nessa relação. E é óbvio que você tem que trabalhar com o agressor, é claro que sim. Mas esse agressor também, quando você senta e vai trabalhar com ele, você vai ver que ele está colocando na forma dessas violências, dessas agressões físicas, morais, psicológicas, etc., toda a sua insatisfação consigo mesmo. A sua fragilidade é colocada na forma de agressão para o outro. Então, ele também precisa desenvolver a sua antifragilidade, tornar-se um ser humano mais íntegro, mais integral, mais conectado consigo mesmo e com a sua comunidade. O processo que vai realmente modificar as relações é o processo de autoconhecimento. E, então, qualquer processo de diálogo que ofereça essa solução para as pessoas tem que passar pelo autoconhecimento. E aí, aquela velha história, conhece-te a ti mesmo. Essa estrutura que eu utilizo, diálogos transformativos, ela é baseada na maiêutica, ou seja, nos questionamentos socráticos. Perguntar para que o sujeito vá, ao responder, encontrando as próprias soluções, as próprias respostas. A gente tirar de dentro do sujeito aquilo que ele já sabe, mas conseguiu até então organizar para colocar na sua vida em funcionamento. Então, é basicamente isso que eu penso dessas duas perguntas que foram colocadas. Não sei se tem mais alguma, estou à disposição de vocês. Luiz? Oi. Então, gente, é 10h46, né? 10h46. A ideia é a gente terminar, até para não... As pessoas têm que ir saindo, não esvaziando, né? Gostaria de ficar a manhã inteira aí com você, Paulo. Mas fazer um fecho aqui, né? Depois vai ficar o vídeo no YouTube. Podemos terminar, gente? Se vocês fizerem assim com a cabeça, ou... Então vamos terminar. Peço a você, eu agradeço ao Paulo, todos já agradeceram, mas, Paulo, imensamente, olha, eu convidei ele já respondeu no WhatsApp na hora. Sim, vou fazer com o maior prazer.
Obrigado, né, por você ter vindo aqui participar com a gente aqui em Londrina. A gente está muito agradecido mesmo. E eu vou pedir às pessoas, se quiserem abrir o microfone, aí a gente vai falando um tchau, né? E cada um pode ir saindo. Pode ser assim?